Bom, bem-vindos aí, todos vocês. Eu queria só contar um pouco do Teste Girls para quem nunca teve a oportunidade de participar de um evento nosso, né? A gente é uma comunidade, nós temos quase 3 anos aí de existência. Nós viemos aí de uma série de eventos sendo organizados em São Paulo. A gente começou ano passado a ter um grupo que organiza eventos também em Campinas, né? As meninas estão aqui presentes também. Em Araraquara, a Jennifer também está aqui presente. Não sei se tem mais alguém de Araraquara aí. E nosso objetivo sempre foi criar um ambiente aí para a gente compartilhar conteúdo, para aprender juntas. E espero que vocês gostem do evento que a gente vai ter aqui hoje. Obrigada, Jennifer, por ter disponibilizado o seu tempo, né, por trazer esse conteúdo super legal para a gente. Se possível, esse vídeo depois vai para o YouTube. Espero que com isso a gente consiga chegar em mais lugares que a gente nunca chegou antes, e que a gente consiga crescer mais. Espero que vocês venham mais vezes, que nas próximas alguma de vocês aí esteja palestrando e compartilhando. Nosso objetivo aí é que a gente ocupe os espaços e que a gente se sinta cada vez mais donas desse espaço da tecnologia também, né? Ô, Dani, você quer dar uma palavrinha aí também? Na verdade, só agradecer todas vocês por estarem aqui. É a primeira vez que a gente faz nesse formato, né, online. Acho que é importante dizer isso. A gente tinha vários eventos marcados esse ano todo, inclusive eventos agora para o segundo semestre, mas que foi cancelado, né, sabiamente, aí foi cancelado, e a gente estava, eu e a Carol, sempre pensando em uma forma, será que não é muita informação? Já está tendo muita informação para todo mundo, né? Será que vale a pena mesmo fazer online? A gente preferiu dar um tempo, então desde o começo do ano a gente não teve nenhum evento, e agora vamos voltar, e eu acho que voltar em grande estilo aí com a Jennifer, topou, super falar, achei muito legal, e tomara que dê certo de gravar e a gente coloque no YouTube para alcançar mais gente. E uma coisa que eu acho legal do evento online, que tipo muitas meninas falavam com a gente, né, de fazer online, mesmo antes da pandemia mesmo, porque muitas delas moravam longe e não tinham essa oportunidade de vir presencialmente em um evento aqui em São Paulo. Então eu acho que fez com que a gente ganhasse, né, mais espaço aí, e vai dar para atingir mais mulheres sendo online. E boa noite para todo mundo. Obrigada, Jennifer, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o espaço, meninas. Beleza, vamos começar então? Vamos lá. Joia. Então, beleza, galera. Primeira vez que eu vou palestrar para a comunidade, né? Até agradecer aí o espaço que as meninas estão me disponibilizando. Eu conheci a Carol no passado num evento de acessibilidade que a gente participou juntas. Eu até comentei com ela lá atrás, né, que eu tinha essa vontade, mas não tinha muita coragem, achava que não tinha assunto. E aí esse ano eu acabei montando essa palestra aqui para oferecer internamente para os profissionais da empresa onde eu trabalho. E é um assunto que eu gosto bastante de falar também. Então veio por que não, né? Por que não fazer, né? Levar esse conteúdo para mais gente e dialogar com mais pessoas a respeito disso, né? É um assunto que eu acho bem interessante. Então, por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, né? Muito obrigado por todas as meninas que estão aí presentes, né? Estamos aí agora com 71 pessoas, eu estou bem feliz que bastante gente compareceu. Sei que tem muitos eventos hoje concorrendo com a gente aqui, né? Muitos eventos bacanas acontecendo. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela presença de vocês, e eu espero que vocês aproveitem bastante aqui um pouquinho, né? E consigam aplicar esse conhecimento que eu vou tentar trazer para vocês no dia a dia de vocês no trabalho ou mesmo na vida, né, possam refletir sobre esse assunto, tá bom? Então, só para falar rapidamente sobre mim, rapidinho, tá? Eu sou a Jennifer, eu sou de Bauru, eu trabalho já com qualidade de software e teste de software faz 10 anos, eu comecei em 2010, em Bauru, fiquei 3 anos em Bauru, e há 7 anos eu trabalho na Sofist, que é uma empresa de Campinas, mas hoje eu moro em São Paulo.
tem aí um pouquinho também, né, da minha formação acadêmica. Eu estudei sistemas de informação na Unesp, depois fiz uma especialização em engenharia de software na Unicamp, e o meu curso mais recente foi um MBA voltado para negócios na FIAP, já aqui morando em São Paulo. Né, dentro da área de qualidade, eu trabalho muito com testes manuais, né, automação não é muito a minha praia, não é uma coisa que hoje eu faço no meu dia a dia, inclusive hoje eu sou gestora, eu não estou mais muito no mão na massa de teste, né, eu trabalho como gestora na Sofist, e eu sempre orientei a minha carreira muito para falar de negócio, de produto, né, de experiência de uso. Então essas são as coisas que eu gosto dentro da área de qualidade, são as coisas onde eu me encontro nesse mundo, tá? E é por isso que eu vou falar um pouquinho para vocês de heurísticas de Nielsen, que é um tópico que eu aplico bastante no meu trabalho do dia a dia, hoje não mais fazendo gestão, não tão no dia a dia, mas eu aplicava bastante quando eu trabalhava, né, executando testes nos projetos por onde eu passei, e eu percebi que esse assunto trouxe bastante evolução para a forma como eu reportava as minhas issues, né, os meus bugs, as minhas sugestões de melhoria, e me dava um poder de argumentação diferente quando eu conseguia usar, né, técnicas e heurísticas bem estabelecidas para falar um pouquinho ali, argumentar sobre o que eu estava querendo mostrar para o time de desenvolvimento e sobre por que alguma coisa era importante. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Para começar, aqui a gente tem uma máxima, né? Eu gosto dessa frase aqui, que... Oi? Só para perguntar, você está apresentando? Eu não estou vendo a tela, não sei se... Eu estou apresentando. Peraí. Deixa eu apresentar aqui, então. Acho que eu esqueci de voltar a compartilhar. Peraí. Agora todo mundo vendo? Agora sim. Beleza. Então vamos lá. Essa é uma frase que eu gosto bastante de trazer para o começo dessa palestra, que eu acho que a gente precisa ter em mente um pouquinho essa questão aqui, né? Até os melhores designers só produzem produtos de sucesso se seus projetos resolverem os problemas certos. Uma interface maravilhosa para os recursos errados, ela vai falhar. Então, dentro de verificação e validação, né, dentro da área de teste de software, a gente estuda muito isso, que a gente tem que assegurar que a gente está resolvendo o problema certo, né? Não adianta nada a gente construir uma interface, ou construir um sistema, um produto digital qualquer, para um problema que ninguém tem, ou para resolver alguma coisa que, na verdade, não é ali uma questão para ninguém. Então, a gente precisa sempre, quando vai pensar em aplicar essas heurísticas também, pensar se a gente está aplicando no produto correto, né? Se a gente está conseguindo construir o produto que vai realmente resolver os problemas do nosso público, da nossa organização e dos nossos usuários. Tá bom? Então isso é bem legal, gosto de trazer no começo para vocês saberem o que orienta tudo isso. E aí aqui é a agenda, tá? Para a gente saber por onde nós vamos. A gente vai falar um pouquinho do que é uma heurística, afinal, né? Quem é o tal do Nielsen que cunhou essas heurísticas que a gente vai conversar hoje? Por que essas heurísticas são importantes, né? Depois eu vou explicar cada uma das heurísticas e mostrar para vocês alguns exemplos de aplicação dessas heurísticas. Como esse conhecimento pode apoiar você que trabalha com teste de software hoje, né, no seu trabalho do dia a dia, testando aplicações e produtos digitais. E aí no final tem algumas referências que eu usei para construir a palestra, alguns links para vocês usarem, leituras bem interessantes de coletivos de usabilidade que eu acompanho, que incrementam aqui o que a gente vai conversar, tá bom? Então, afinal, o que é uma heurística, né? Esse nome parece tão complicado, parece tão, né, assim, é uma palavra tão pomposa, né? Nossa, uma heurística, o que é isso, né? Então, eu trouxe aqui uma definiçãozinha para a gente conversar. A heurística, ela tem muito de encontrar, descobrir, inventar e obter. Então, a heurística, ela é um processo criado, né, visando a gente procurar soluções, encontrar soluções para problemas usando experiência prática, né, observação, usando a criatividade. Então, isso que é uma heurística no contexto do que a gente vai falar hoje. E as heurísticas de Nielsen são uma série de princípios que o Nielsen cunhou, observando vários produtos, várias aplicações, observando interações na web,
né, ele percebeu alguns padrões e daí ele gerou esse conjunto de heurísticas que a gente vai discutir aqui, que inclusive já são um pouco antigas, elas foram cunhadas lá no começo dos anos 90, mas vocês vão perceber que elas são bem atuais até hoje nos produtos que a gente consome, nos aplicativos, enfim. Elas foram pensadas para um mundo web, um mundo que não era ainda app, né, mas elas podem ser aplicadas também para o nosso mundo de aplicativos, né, que hoje a nossa vida inteira é um app, tem app para qualquer coisa que a gente queira fazer, né? E aí, quem que é o tal do Nielsen? Aí eu trouxe aqui a fotinho dele para vocês conhecerem. Ele é um pesquisador, é um cientista, né? Ele é um cientista da computação, ele é consultor, é palestrante, ele é escritor, ele é dinamarquês, e o foco de atuação dele, né, o trabalho dele é todo focado em interação humano-computador. Ele já trabalhou em algumas grandes empresas, como essas que eu coloquei aqui para vocês, IBM, Bellcore, Sun Microsystems, e hoje ele é diretor, ele é um dos fundadores e diretor do Nielsen Norman Group. E o Norman, desse nome do grupo dele, é do Don Norman, que também é um escritor bastante conhecido da parte de design, né? Tem um livro dele que talvez vocês até conheçam, que é o Design do Dia a Dia. Então, eles dois criaram esse grupo que fala sobre a questão de design, a questão de usabilidade. É bastante interessante o site deles, tá? Tem muitos artigos bem legais, todos são em inglês, infelizmente, né? Mas tem muito artigo legal sobre usabilidade, sobre práticas, então eu recomendo bastante depois vocês pesquisarem. Tem alguns desses artigos que eu usei para construir a palestra lá no final, porque de lá saiu bastante material para o meu trabalho testando experiência de uso aí ao longo da vida, tá? Ele escreveu alguns livros, né? Eu coloquei aqui 3 dos livros principais que ele escreveu, mas ele tem muitos outros relacionados com usabilidade, com design de interfaces, então ele tem muita coisa escrita desde os anos 80, se eu não me engano, né? Esses 3 são os principais, são os livros de referência aí, se eu pudesse indicar para vocês consumirem, acho que são 3 bons começos para vocês se ambientarem com o assunto, para quem não conhece, e também para conhecer um pouco mais, para quem já trabalha com isso ou já tem algum conhecimento. São materiais bem relevantes, né, esses livros do Nielsen, e eles têm tradução para o português, apesar de eu ter colocado aqui as capas em inglês, eles têm a tradução para o português, então dá para vocês consumirem de um jeito fácil esses livros do Nielsen. E uma curiosidade sobre ele, eu descobri que ele tem 79 patentes nos Estados Unidos, eu descobri isso pesquisando um pouquinho sobre ele para trazer aqui para vocês, e a maioria dessas patentes que ele tem são necessariamente sobre como tornar a internet mais fácil de usar, que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. E aí, por que as heurísticas de Nielsen, elas são um tópico importante? Se vocês precisarem em algum momento convencer alguém ou explicar para alguém dentro do ambiente de trabalho de vocês, por que eu deveria prestar atenção nesse tópico? Aqui eu trouxe para vocês uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com o meu time lá dentro da Sofist, que né, quando a gente tem um produto e a gente tem pessoas usuárias do nosso produto, a gente tem alguns objetivos e algumas questões que a gente pode alcançar ou pode melhorar através de uma boa experiência de uso, né? Então, para que uma pessoa atinja os seus objetivos dentro de qualquer produto, ele precisa ser fácil de usar. Eu acredito que todas vocês devem ter experiências de tentar usar produtos, aplicativos, sites, portais, qualquer coisa aí que vocês usem que seja digital, experiências ruins de não conseguir executar uma ação ou não conseguir entender o que estava acontecendo. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Né? E como hoje o mundo é digital e tudo que a gente faz praticamente é online, ainda mais agora em tempos de pandemia, ficou mais evidente ainda a necessidade da gente ter fluxos fáceis, né, de uso que as pessoas possam entender. E aí quaisquer pessoas, né, pessoas com conhecimento de tecnologia, pessoas com menor conhecimento de tecnologia também. Os produtos digitais que têm melhores experiências, geralmente eles geram melhor reputação e melhor percepção das marcas, né? Então você pensa numa marca que tem um produto que você gosta e que você acha que a usabilidade é boa e que é fácil de usar, você certamente vai falar desse produto de um jeito positivo e vai recomendar esse produto para outras pessoas que você conhece.
né? As heurísticas também, quando a gente está olhando para elas dentro dos testes, dentro da construção de um produto digital, elas ajudam a gente a antecipar oportunidades de evolução para o nosso produto e até mesmo riscos, né? Se a gente percebe que tem muitas dessas heurísticas faltando ali no nosso processo de construção, a gente pode sinalizar um alarme de que, olha, talvez alguma coisa lá na frente não vá muito bem, porque a gente não está aplicando aqui boas práticas que seria interessante a gente aplicar. Né? E quando a gente tem interfaces mais fluidas, mais fáceis de usar, a gente sempre tem fluxos de conversão nos nossos produtos. Eu gosto muito de trazer o exemplo dos e-commerces, mas a gente também tem isso dentro dos aplicativos. O fluxo de conversão é você finalizar realmente um processo. No e-commerce é você fechar um pedido, né, que vai gerar aí um retorno financeiro para a empresa. No aplicativo de delivery de comida também, você finaliza um pedido, você vai receber a sua comida e a empresa vai receber um valor para isso. Então, isso é uma conversão, né? Você conseguir fechar um pedido, fazer um pagamento, é um fluxo de conversão. A maioria dos produtos que a gente utiliza acaba tendo fluxos de conversão. E quando é mais fácil de você navegar dentro desses fluxos, a maior a chance da empresa ter uma conversão aumentada, né? Quando a gente tem fluxos que tem gaps ou que tem buracos ali que o usuário se perde, ele pode abandonar o processo. E se tiver um concorrente muito fácil dele procurar, por que eu vou ficar insistindo com esse aqui se eu tenho esse outro site que funciona melhor? Então você perde ali uma oportunidade de gerar uma venda, de gerar uma compra, né? Qualquer coisa que seja. Então, você trabalhar as heurísticas corretamente dentro dos seus produtos ajuda que você tenha fluxos mais fluidos que façam o seu usuário chegar até o final, realmente conseguir completar as ações que você previu dentro do seu produto. Aí aqui a título de curiosidade, né, até já antecipei, já dei esse spoiler, mas essas heurísticas elas surgiram na década de 90, né, as primeiras heurísticas surgiram, se eu não me engano, em 94, e depois de muito tempo, com o advento aí dos smartphones e o começo do uso de celulares e aplicativos para toda e qualquer coisa que a gente faz hoje, o Nielsen acabou lançando também livros específicos de usabilidade para ambiente mobile, tá? Então é bem legal, tem alguns livros já e coisas que ele já adaptou para esse cenário, é bem interessante observar. Mas mesmo assim a gente consegue ver que as heurísticas que foram cunhadas lá atrás, que foram pensadas lá atrás para produtos web, elas continuam válidas quando a gente trata de aplicativos, e até nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir ver um pouquinho disso. E aí agora, sem mais delongas, né, já fiz aqui uma introdução, vamos falar de todas as heurísticas, né, as 10 heurísticas de Nielsen, as principais que existem, né, é claro que se vocês forem pegar essas heurísticas dentro de contextos específicos, dá para sair mais coisa, né, com essas heurísticas, mais testes que vocês podem fazer, mais tipos de avaliação que podem ser feitas, né, mas as 10 principais estão aqui, para começar a orientar vocês, quando vocês estiverem olhando para um produto com um chapéuzinho de eu vou testar a experiência do usuário hoje. Então, esse é um apoio para vocês utilizarem quando forem fazer esse tipo de teste para construírem argumentações, tá? A primeira heurística, ela fala sobre visibilidade de status do sistema. Isso quer dizer que você deveria manter o seu usuário informado o tempo todo a respeito do que está acontecendo ali com ele durante a interação. E os feedbacks, eles têm que ser instantâneos, eles têm que ser fáceis de consumir, têm que ser rápidos, né? Então, o usuário não pode ficar perdido. O usuário perdido, a chance dele desistir, dele ir embora, aumenta. Então, a gente tem que deixar sempre o nosso usuário bem informado para que ele permaneça dentro do nosso fluxo. Essa é a ideia aqui. Então, o ideal é você sempre falar de onde ele veio, para onde que ele está indo, o que ele pode fazer dentro daquela página onde ele está, né? E aí alguns exemplos, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de uma aplicação muito usada por todas nós aqui, mas um exemplo que eu gosto de trazer são os breadcrumbs que a gente tem nos sites, aquelas migalhinhas de pão que mostram, você veio da home, você está dentro da página de categoria de produto, vendo camisetas. Esse item que fica ali no topo do site, mostrando para você de onde você veio e onde você está, é um exemplo de aplicação de visibilidade de status do sistema. Então, você sabe de onde você veio, você sabe ali onde você está, e idealmente você deveria saber quais são as suas opções a partir dessa página, para onde eu posso ir, como eu posso retornar, o que eu posso fazer aqui, tá? Então é para isso que fala a heurística número 1. A clareza realmente dos controles também que você tem à sua disposição é importante. E aí no exemplo,
desse caso aqui, eu trouxe o YouTube, tá? Só para vocês entenderem como que eu organizei. Todo exemplo que tiver esse cheque verdinho é um exemplo positivo. Vai ter exemplos que vocês vão ver daqui a pouco que vai ter um xizinho, tá? Um xizinho vermelho. E aí são exemplos do que não fazer, ou exemplos que podem ser melhorados, tá? Aqui, nessa imagem do YouTube, eu peguei a página da Sofist, né, para mostrar alguns vídeos para vocês. Você consegue saber qual foi o termo que foi buscado, você consegue saber qual é o título do vídeo que você está assistindo, você tem todos os controles de vídeo aqui à sua disposição, e você também sabe o que vem a seguir, você sabe quais são os próximos vídeos e o que está te esperando ali. Então, esse é um bom exemplo de visibilidade do status do sistema, você fica bem orientado dentro dessa página sobre tudo o que está acontecendo e quais são as suas possibilidades ali, tá? Aí, agora a segunda heurística é compatibilidade com o mundo real. Essa daqui, ela trata bastante sobre convenções. A gente entende que existe uma linguagem, né, que é a linguagem que os nossos usuários falam, né, conceitos que são familiares, iconografia que já é conhecida, né, por uso de outras interfaces, de outros sites, outros aplicativos. Então, a gente tem que orientar as nossas interfaces e os nossos produtos para trabalhar com essa compatibilidade com o mundo real. A gente não pode, por exemplo, ficar usando techniquez, né, termos muito técnicos ou que não vão ser de conhecimento do público maior, né, do público em geral, para tratar dos nossos produtos, né, porque isso aumenta a chance de que as pessoas não entendam alguma coisa que a gente está querendo dizer. Então, a gente precisa usar as convenções que já existem no mundo real de uma forma natural e lógica. As pessoas deveriam fazer as coisas tão facilmente quanto elas fazem no mundo real, né? A interação nos nossos sites e nos nossos aplicativos deveria ser tão natural quanto as interações que as pessoas têm fora do mundo digital, tá? Aí aqui tem exemplinhos disso. Aqui eu trouxe bem simples a iconografia que a gente usa aí, tanto no desktop quanto a gente usa nos nossos celulares, né? Vocês podem perceber que os ícones, eles já são bem consolidados e a maioria das pessoas que tem conhecimento de tecnologia já sabe para que eles servem. E mesmo para quem está iniciando, geralmente os ícones, eles são associáveis, né, a coisas reais. Por exemplo, no celular, você tem um ícone que é um telefone para fazer chamada. Então, isso associa com o mundo real, né? Então, eu trouxe aqui esses exemplinhos, né, e uma curiosidade para tratar com vocês também, né, eu estava vendo essa questão de iconografia aqui para as heurísticas. O ícone da lixeira, por exemplo, tal como a gente conhece e usa hoje, ele existe desde 81 e ele se mantém igual desde que a Xerox criou pela primeira vez esse ícone. Então, está bem estabelecido, já é do conhecimento comum. E se vocês forem pensar aqui para os ícones de salvar, hoje a gente não usa mais disquete, né? Mas esse ícone já está tão conhecido, já está tão bem estabelecido, que ainda a gente encontra o ícone de salvar como se fosse um disquete em muitas aplicações que a gente usa, tá bom? Aí aqui, a terceira heurística fala sobre controle e liberdade do usuário. Aqui, a intenção é que você dê saídas de emergência para o seu usuário quando ele realizar alguma ação por engano. Ele pode cometer um deslize, clicar sem querer em alguma coisa, e você deveria dar uma opção para ele de conseguir retornar de um estado indesejado para um estado seguro dentro da sua aplicação. Então, aqui a gente tem como exemplo o suporte de recursos de desfazer, né, o Ctrl+Z, ou refazer alguma ação quando a gente apaga sem querer alguma coisa, né, recuperação de arquivos que a gente tem, de repente, no Word, às vezes a gente acaba fechando, ou o computador reinicia, né, do nada, e você, meu Deus, vou perder o meu trabalho que estava lá no Word. Hoje em dia ele já recupera versões de arquivos para você poder não perder tudo que você estava fazendo. Então, isso é controle e liberdade para o usuário, tá? Aqui também, eu gosto de trazer um outro exemplo de um projeto recente que eu participei. Tanto o usuário se recuperar de enganos, como o usuário ter liberdade de saber o que ele quer fazer dentro da aplicação, é importante. A gente testou um e-commerce que mostrava uma notificação na página inicial, primeira vez que você acessava, perguntando assim, você gostaria de habilitar as notificações? E aí eu clicava lá, não gostaria de habilitar as notificações. Aí eu escolhi um produto e avançava para a página de detalhes de produto. Ele de novo me mostrava aquilo, você gostaria de habilitar as notificações? E aí quando eu chegava até o checkout, ele me mostrava outra vez, mesmo eu recusando, aquela
necessidade de permissão e não era uma coisa necessária para concluir o meu pedido, era notificação de mensagens ou de qualquer coisa que não tinha a ver com a finalização do fluxo principal do site. E eu fiquei bastante irritada com aquilo, porque eu já tinha negado, eu já tinha usado a minha liberdade para falar, eu não quero isso, e o sistema continuava me empurrando alguma coisa que eu não precisava para concluir o fluxo, né? Então, liberdade do usuário e controle na mão do usuário também tem a ver com isso. Se o usuário já negou alguma coisa e ele não vai precisar daquela coisa para continuar, não mostre de novo, não peça de novo, não pergunte de novo, exceto se realmente para concluir uma próxima ação ele precise daquela permissão concedida, né? Às vezes a gente nega a permissão de câmera ou permissão de áudio em aplicativos, né, que a gente usa no celular, e para algumas ações que a gente quer fazer num futuro, a gente precisa dessas permissões, e aí o aplicativo pede novamente, né? Então é isso, peça de novo quando o seu usuário quiser, né? Não a todo momento, sem que ele possa optar de fato por não ver alguma coisa ou não consumir algum recurso seu. Aí aqui um exemplo também, né, que eu gosto bastante, que eu apliquei bastante já na minha vida. Quem nunca enviou um e-mail que na verdade ainda estava em edição, que não era para ter sido enviado, que precisava ali ainda de um ajuste na mensagem e ficou assim com o coração aqui na garganta, né? Meu Deus do céu, e agora? Eu habilitei esse recurso justamente depois de um caso como esse, que eu enviei um e-mail que não podia ser enviado, né, essa opção de desfazer. Então, isso é aquela opção, né, de recuperação que ali o Gmail me deu, você consegue voltar o seu e-mail, não enviamos ainda, 30 segundos, eu ativei, né, esse recurso, 30 segundos para eu poder desistir do envio de um e-mail por engano, ou de um e-mail que eu não pensei muito bem antes de enviar, né, 30 segundos ali de arrependimento. Então, essa também é uma forma de você dar controle e liberdade para o seu usuário e facilitar com que ele se recupere de ações ou enganos que ele cometa. Esse recurso é um sonho, né? Sim, é muito importante. Eu recomendo para todas as pessoas, se vocês não têm isso habilitado no e-mail, habilitem, salva vidas. E aí, passando para a quarta heurística, né, consistência e padrões. Isso daqui vai muito de você manter a consistência da sua interface, evitando que o seu usuário precise aprender coisas a todo momento. Então, é ideal que se você já usou um padrão de ícone, se você já usou um padrão de exibição do seu fluxo, que você mantenha essa consistência durante toda a interação do usuário, para que ele consiga relembrar coisas, né, durante o processo de uso do seu produto, ao invés de ter que ficar aprendendo toda hora uma coisa diferente. Por exemplo, na home funcionava de um jeito, dentro da página de produto eu não sei se é aquele mesmo funcionamento ou se é outro, no carrinho já é uma outra coisa. Então, as pessoas não deveriam se perguntar, né, os seus usuários não deveriam se perguntar o tempo todo se alguma coisa significa o mesmo dentro do seu produto inteiro. Essas coisas deveriam ser padronizadas, né, deveriam ser consistentes desde o começo, tá? Aqui eu gosto de trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, imagina que você colocou uma seta numa página que indica avançar. E aí o seu usuário aprendeu que a seta para frente, para a direita, significa avançar. E aí, na página seguinte que ele vai interagir, a seta para a direita, ela volta, ao invés dela avançar. Então, você mudou o objetivo daquele ícone, você não manteve a consistência na utilização daquele ícone, o seu usuário pode ficar perdido, ele pode não entender o que ele precisa fazer ali. Outra coisa muito importante são cores. Né, a gente tem convenções de cores na maioria dos produtos. Quase sempre os botões para prosseguir, eles são verdes, né? E os botões para você cancelar uma ação são vermelhos, né? Geralmente é assim que funciona. Se você inverter a cor, essas cores, né? Quando você for apresentar botões ou alguma coisa para o seu usuário interagir, ele vai ser induzido a um erro, porque ele já está acostumado com essa padronização e com essa questão de consistência de cores que já vem de muito tempo estabelecida. Né? Uma outra coisa também é ordem de apresentação dos botões para tomada de decisão. Geralmente, a gente coloca a ordem da apresentação dos botões, ela é o botão de OK, ou sim, estou de acordo, e na direita, o botão de não estou de acordo, ou cancelar. Se você inverte a ordem dos botões e coloca o cancelar na esquerda e o aceitar na direita, eu já vi isso em alguns produtos que eu testei, gente, eu cliquei
automático, a gente nem pensa, porque a gente já está acostumado com a exibição, com a ordem dos botões da apresentação. Então, quando você troca, você tem que ter um motivo muito forte para fazer isso, e é recomendado que você teste, né, com o seu usuário se realmente isso vai funcionar ou não para ele, porque padrões muito bem estabelecidos que já estão no subconsciente, às vezes, de todas as pessoas, são difíceis de ser quebrados, né, facilmente. As pessoas vão ser induzidas ao erro. Aqui eu até coloquei que isso virou uma lei, né, também é do Nielsen, essa lei, né, os usuários, eles têm longas experiências em outras interfaces, né, ele até fala que os usuários passam mais tempo em outras interfaces do que na sua. Então, se eles já conhecem alguma coisa que funciona nessas outras interfaces, eles esperam que ela funcione da mesma maneira na sua também, tá? É uma lei de UX aí que tem até o link lá no final também, depois para vocês conferirem, tá? E ele fala sobre isso em relação à experiência na web, mas a gente pode descer também para a experiência em aplicativos. Quando a gente aprende um padrão e aprende um funcionamento, se um site muda muito daquilo que a gente já conhece, gera um desconforto, né? E às vezes o usuário vai topar o desconforto, vai permanecer e vai aprender uma coisa nova, ou às vezes ele vai simplesmente desistir. Isso pode ser um problema. Aí, prevenção de erros é a heurística número 5, tá? Então, aqui a gente tem que prevenir que o nosso usuário cometa erros. E aqui é bem importante esse aspecto da prevenção. A gente quer evitar que o usuário faça alguma coisa errada. É diferente da gente informar para ele quando ele já fez e dar uma mensagem de validação. Também tem uma heurística que fala sobre isso. Mas aqui a intenção é que você evite que a sua interface ela seja a prova de erros. A gente sabe que nunca 100% a gente vai conseguir ser a prova de erros, mas a gente deveria tentar prevenir os erros do nosso usuário, tá? E aí a gente tem que eliminar condições que possam propiciar esses erros de acontecer, né? E se a gente tem alguma dessas ações que pode gerar um erro ou pode gerar algum desconforto, a gente deveria pedir uma confirmação do usuário antes, né, de apresentar essa ação dentro do nosso produto. Por exemplo, se você tem algum recurso de deleção de arquivos ou deleção de alguma coisa, é sempre interessante que você coloque uma confirmação para o usuário. Você tem certeza que você quer realizar essa ação? Se essa ação for realizada, ela não pode ser desfeita. É bom que você avise isso para o usuário antes dele clicar e realmente perder alguma coisa importante para ele que não possa ser recuperada depois, tá? Aí alguns exemplos que eu trouxe aqui, né, o autocomplete é um exemplo. Vocês podem falar, nossa, mas o autocomplete é um exemplo de prevenção de erro? Porque a gente está prevenindo o usuário de escrever errado, né, ou de buscar alguma coisa incorreta, porque ele não sabe digitar uma determinada palavra. Então, quando a gente coloca ali umas opções de autocomplete, a gente ajuda ele e a gente minimiza a ocorrência de erros, né? A gente evita que ele cometa um erro de digitação e acabe encontrando um resultado diferente do que ele esperava. E aí tem exatamente essa questão que eu acabei de comentar, da confirmação antes de você deletar um arquivo, de você excluir alguma coisa importante. São exemplos bem básicos de prevenção de erro. A heurística 6, ela fala de reconhecimento em vez de memorização, tá? Então aqui, eu acho que é a heurística que eu gosto mais, assim, uma das que eu mais gosto é essa daqui, que você deveria minimizar a carga de memória que o seu usuário precisa para entender o que está acontecendo ali dentro da interação dele com o teu produto, né? A gente tem que tornar as ações, os objetos, as opções que ele já escolheu muito fáceis de encontrar de novo e dele saber o que está acontecendo, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem, de repente, fazendo um filtro de produto ou estarem escolhendo alguma coisa ali, terem passado por 4 etapas de um processo, e aí quando você chega numa 5ª etapa, o processo te faz uma pergunta que requer informações das etapas anteriores e você nem lembra mais o que você respondeu e você não tem aquilo ali à sua disposição, você tem que voltar, às vezes você perde tudo que você preencheu porque você não memorizou aquela informação e você nem deveria memorizar. O ideal é que o sistema não te force a memorizar informações e escolhas que você já fez, né? O ideal é que ele te mantenha bem informado do que você já escolheu para chegar até o ponto onde você está, tá? Então, essas informações, elas deveriam ser sempre bem visíveis e fáceis também de entender. Tem 2 exemplos aqui de vida real, de aplicativos que eu testei, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, da esquerda, era um aplicativo de plano de saúde.
ou consulta de rede médica de saúde. E ali eu cheguei nesse resultado, que era um resultado de busca de uma clínica, acho que era de cardiologia, acho que essa era a especialidade que eu tinha escolhido para buscar resultados. Mas quando o resultado foi apresentado, eu já tinha escolhido, acho que cidade, a especialidade médica, se era rede particular ou não, tinha uma série de coisas que eu já tinha parametrizado, e quando eu cheguei no resultado final, eu já não lembrava mais quais eram as escolhas que eu tinha feito, e aí para eu poder voltar e saber o que eu tinha feito, eu perdia tudo que tinha vindo de resultado depois, né? Então seria muito mais interessante, e até tem espaço aqui na tela, se vocês observarem, para o aplicativo me mostrar que eu escolhi a cidade Bauru, que eu escolhi a especialidade médica cardiologia, que eu escolhi rede particular, e aí ele me mostrou a clínica como resultado ali para a busca que eu fiz, né? Isso não acontecia nesse app. E esse aqui, da direita, é um aplicativo de venda de portáteis eletrodomésticos, né? E quando eu fazia uma seleção de itens, colocava no meu carrinho e avançava para o checkout, e eu chegava aqui na escolha de pagamento, né? Ou aqui para escolher se eu queria boleto, se eu queria cartão, o que eu queria fazer, ele me mostrava os valores de pedido, né? Mas ele não me mostrava um resumo do que eu tô comprando, né? E eu não sei para vocês, meninas, como é, mas eu tenho muito receio de informar os meus dados de cartão e de pagamento sem ter certeza do que eu coloquei no meu carrinho, né? Sem ter certeza do que é que eu vou comprar de fato. Então aqui isso pode gerar, né, o usuário ficar inseguro e ele desistir da compra, porque ele não tem visibilidade das informações. Isso também já aconteceu comigo em pedidos de uma rede de roupas, né, é uma rede que vende roupas, e um pedido meu foi entregue, acho que em duas fases, ele foi entregue por pedacinhos, então eles me mandaram uma parte do pedido com 4 dias de entrega, e depois eles me mandaram outra parte, acho que com 8 ou 10 dias de entrega, né, de frete. E quando veio um e-mail sobre essa segunda parte do pedido, e o e-mail, ele não trazia nenhuma informação de quais eram os itens que iam chegar, o que já tinha chegado, qual que era aquele pedaço do pedido que estava vindo. Então, eu olhei para o e-mail e falei, ué, mas o que é que ainda não chegou que vai chegar, né? E não tinha ali uma forma de eu visualizar isso fácil no e-mail. Então, isso faz com que você tenha que lembrar exatamente o que você comprou, quando foi, quando aconteceu, quando ia chegar. Então, não é legal você forçar o seu usuário a gastar muito a memória dele. Flexibilidade e eficiência de uso, aqui eu acho esse também bastante interessante, né, porque a gente vai ter sempre usuários que manjam mais de tecnologia, que conhecem mais, a gente sempre vai ter usuários que são iniciantes, que nunca usaram, que nunca compraram online, que nunca usaram aquele aplicativo que a gente está lançando, e a gente precisa atender esses dois tipos de público. Então, a gente tem que ter formas do usuário iniciante conseguir avançar com os fluxos dentro do nosso produto, mas a gente também tem que ter atalhos e formas de um usuário que já é experiente, que já tem aquele conhecimento, já usou algumas vezes ou tem experiência com outros produtos similares, dele conseguir realizar as ações de um jeito mais rápido, né? Eu tenho um exemplo sobre isso, que são as teclas de atalho do Windows. Eu tenho alguns amigos e amigas que eles não usam mais o mouse para nada, eles fazem todas as ações usando atalhos de teclado. É muito engraçado de ver, porque eles sabem atalhos para qualquer coisa, abrir arquivo, salvar arquivo, fechar arquivo, trocar de página, tudo eles fazem com o teclado, né? Mas você não pode dispensar os usuários que precisam do mouse como ferramenta de apontar, né, para escolher uma opção ou outra. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo, às vezes a gente tem, né, aqueles aplicativos que mostram tutoriais de introdução. E aí, beleza, você lá como usuário iniciante já consultou o tutorial, já aprendeu como usar o produto e você quer simplesmente acessar a sua conta ou fazer qualquer ação que você deseje. E o tutorial acaba sendo repetido todas as vezes e não te dá uma alternativa de fechar. Alguém já passou por isso? Eu passei por isso recentemente com um produto. E toda vez, era um teste que eu estava fazendo, então eu precisei acessar o produto muitas vezes. E aí aquele tutorial ficava toda hora sendo exibido, eu não conseguia pular, e eram 4 telas que eu tinha que deslizar. Então, aqui é um casamento de duas heurísticas. Eu vou falar de uma próxima que também tem a ver com isso, né? E tira um pouquinho de controle do usuário também, né? O usuário não tem o controle nem de fechar um tutorial que ele já viu e que ele já sabe usar.
Então, idealmente, a gente deveria dar opções mais fáceis, né, mais intuitivas para o usuário que é mais leigo, e a gente deveria ter ali alguma forma de otimizar o fluxo para o usuário mais experiente também. Para essa daqui, eu não tenho exemplos de aplicação real no meu trabalho, tá? Então, vocês vão ver que não tem aqui o printzinho de exemplo, mas o exemplo que eu trouxe é realmente essa questão dos atalhos do Windows. A heurística 8 fala sobre a estética e o design minimalista, né? E aqui a argumentação é muito simples. Quanto mais informação você apresenta para o seu usuário, maior é a necessidade que ele tem de analisar tudo aquilo que está mostrando para ele tomar uma decisão. E geralmente, quando a gente tem produtos digitais com foco em conversão, né, que é o usuário finalizar pedido, o usuário fazer uma compra qualquer de alguma coisa, a gente não quer que ele gaste muito tempo analisando alternativas, porque ele pode simplesmente desistir, né, de chegar ao fim daquele fluxo. Então, a gente quer otimizar para que ele pense o menos possível ao longo do processo e ele realmente faça a compra até por impulso, né? Isso é uma realidade dos produtos digitais todos, né? A gente quer que o usuário decida rápido a prosseguir com a gente, não cancelar o que ele estava fazendo. Então, quanto mais coisa, quanto mais poluída a sua interface, ou quanto mais difícil do usuário encontrar o que ele precisa dentro do seu produto, maior a chance de ele não prosseguir, tá? E aí o exemplo que eu trouxe aqui também foi um produto que a gente validou lá na empresa. O site era todo vermelho, ele tinha esses carrosséis enormes de coisas, tinha um monte de botão colorido, era tanta informação na tela que a gente não sabia onde prestar atenção, a gente não sabia qual era o foco desse produto, né? O que eles queriam que fosse destacado realmente. Então, aqui a gente deu sugestões, né, tipo, usa o vermelho para alguns itens de destaque, mas não na página inteira, até porque fica cansativo também de ler, né, de ficar prestando atenção nesse conteúdo, né, mas realmente, a primeira impressão que a gente teve quando abriu esse produto foi, meu Deus, o que eu olho aqui, o que eu faço, né, então por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. É um excesso de imagens, de cores, de botões, né, que acaba dificultando o trabalho ali, né, o usuário entender o que ele pode fazer, o que ele deveria fazer, onde ele deveria focar a atenção dele. Aí, reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros. A gente tem que trabalhar para prevenir os erros, mas uma vez que os erros possam acontecer, e eles sempre acontecem mesmo, é normal, a gente precisa diagnosticar, reconhecer e orientar o usuário para se recuperar desse erro que ele cometeu, né? E aí aqui, o exemplo mais clássico são as mensagens que a gente dá de validação para o usuário quando ele está ali fazendo alguma coisa, ele comete algum engano, né? A gente precisa ser o mais específico possível sobre o tipo de problema e como ele consegue sair daquela situação. Ele cometeu um erro, como ele se recupera daquele erro? Muitos sistemas ou muitos sites, né, muitos aplicativos, às vezes apresentam mensagens genéricas que a gente não consegue nem saber o que pode ter causado aquele problema. Então, isso não é o ideal no dia a dia. Eu sei que muitas vezes vai ter exceções que podem ter sido geradas dentro de uma aplicação por N razões diferentes. E aí vai ser difícil a gente ter uma mensagem individual para cada coisa, né? Mas mesmo que você tenha uma mensagem mais genérica, você deveria mostrar para o seu usuário um caminho para ele sair de um estado de erro e voltar para um estado normal. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos. O exemplinho aqui mais à esquerda do Spotify é um exemplo legal, né? Aqui a gente tem 3 campos que não foram preenchidos e ele está mostrando, né, junto do campo onde o erro foi cometido, o que o usuário deveria fazer, né, para resolver aquela situação. Então ele mostra as mensagens próximas, diferente dessa outra imagem aqui um pouquinho mais à direita, que era também um aplicativo que tinha um formulário relativamente extenso. Vocês podem ver aí que tinha uma série de campos para preenchimento, e quando você não preenchia nada ou preenchia errado, ele mostrava todas as mensagens juntas no topo da página. E aí você tinha que subir até o topo da página para ver quais eram os erros que você tinha cometido e rolar de novo até a parte de baixo do formulário para poder corrigir. E se você tivesse errado vários campos, você teria que fazer esse processo várias vezes, né? Então você está onerando a interação do seu usuário, você está dificultando, especialmente em dispositivo móvel, que a gente não tem muita paciência, né? O ideal é até que os formulários sejam mais sucintos, com menos campos, para você gastar menos tempo tendo que preencher, né? Geralmente os tecladinhos são pequenos, e aí a gente aperta várias teclas ao mesmo tempo, escreve errado, aí tem que consertar, e nem sempre é muito simples. Então a gente deveria otimizar a exibição desses erros próximo dos campos para que o usuário já pudesse corrigir sem ter que ficar rolando a página, né?
Isso acontece também para sistemas web, acreditem ou não, tem vários sites que a gente valida, que acaba aquela lista enorme de erros no topo da página, e aí o formulário está lá embaixo, você tem que ficar navegando para solucionar os problemas. E aqui é de um aplicativo de entrega, de delivery, né? Quem nunca passou por uma situação, né, de um erro que você não faz a menor ideia do que é isso? Tem até um trecho do código, né, aqui de algum componente que foi usado para a construção do aplicativo que você não faz a menor ideia do que seja, né? Nesse caso aqui, a gente não sabia se tinha sido um problema com o cartão de crédito ou se tinha sido um problema com o pedido em si, o que tinha acontecido, né? Que instabilidade tinha acontecido. E aí eu lembro que para esse caso específico eu acho que a pessoa nem conseguiu terminar realmente o pedido, em mais algumas tentativas não conseguiu concluir e acabou desistindo, né? Porque não tem uma orientação clara do que fazer. E aí a última heurística que a gente tem, gente, que é a 10ª, é a heurística de ajuda e documentação, tá? Então aqui, essas áreas, normalmente dentro dos nossos produtos, a gente costuma não dar muita atenção para elas, né? Porque a gente acredita que o usuário não vai utilizar, ou que ninguém vai ler as informações. Realmente, se a gente construir uma ajuda que seja muito extensa, que seja muito texto, sem imagens, que não foque nas tarefas específicas que o usuário precisa realizar, a chance de não ser consumida é muito grande, né? Então, a dica aqui realmente é isso, que você tenha uma ajuda sim, mas que ela seja fácil de encontrar, que ela seja específica para as tarefas que o seu usuário precisa fazer, né, e que ela liste etapas concretas, né, do que precisa ser executado, e não seja muito extensa, de preferência que tenha também imagens, né, orientando o que o usuário precisa fazer, porque texto muito longo, a gente sabe que a quase totalidade das pessoas não vai ter paciência para consumir, né? Então é importante você ter sim uma ajuda, porque sempre vai ter aquele usuário que vai precisar. A gente tem pessoas lá na Sofist que elas leem tutoriais de ajuda todos, acreditem se quiser, mas elas sempre, quando a gente pede para fazer algum teste, são pessoas que não são da área técnica, né, elas sempre leem todas as informações que são exibidas, né, dentro dos sites ou dos aplicativos que a gente pede para testar. Então, tenham esse recurso, mas tenham esse recurso de um jeito otimizado, né, de um jeito simples de ser consumido, não uma lista gigantesca de texto que vai acabar não gerando valor para ninguém e vai gastar tempo do time, né, de desenvolvimento para formular e não vai acabar sendo utilizada. Tá? Aqui, geralmente, hoje a gente vê muito aqueles tutoriais, né, explicativos, que mostram até qual pedacinho da funcionalidade está sendo explicada a cada momento. Acho que no Santander tem bastante esse tipo de tutorial quando eles implementam alguma coisa nova, né? Outros apps também mostram esse tipo de recurso. É importante aquilo que eu tinha comentado antes, que você dê a opção para o seu usuário de pular a apresentação do tutorial, porque pode ser que realmente ele não queira ver o tutorial naquele momento, ou que ele já tenha visto, ou que ele já saiba ali de ler a primeira mensagem que você deu, o que você já fez, e ele não queira passar por todos aqueles passos, né? Então aqui você traz o controle para a mão do usuário, porque você permite que ele pule, né? E você agiliza também, você entra na heurística 7, que é aquela heurística de facilitar a vida do usuário mais experiente, permitindo que ele consiga avançar para as ações que ele quer executar, sem ficar preso em coisas que ele já conhece, que ele não precisa consumir. Tá? E aí, dadas as heurísticas, né, a explicação aqui das 10 heurísticas que eu trouxe para vocês, um ponto importante dessa palestra é como que a gente usa isso no dia a dia enquanto testadoras, né, enquanto analistas de teste, ou qualquer pessoa que esteja nessa função, pode ser alguém do próprio time de UX que está fazendo teste, ou pode ser alguém que é dev que está fazendo teste também. Como que a gente usa essas heurísticas e como que elas nos apoiam no dia a dia dentro dos nossos testes de experiência de uso? Vocês sabem que o teste de experiência de uso, o que eu estou me referindo aqui, é aquele teste que a gente faz no dia a dia mesmo, né? Não é aquele teste que você faz com o usuário, num laboratório, você observa um usuário do seu produto interagindo, né? É o teste que realmente a gente, que é mais técnico, que trabalha com o produto, vai fazer no dia a dia. Né, o teste com os usuários é sempre muito importante, né, é um recurso muito importante para você entender realmente o que o teu usuário de fato, né, que não é a pessoa técnica, vai considerar a respeito do que você está apresentando, né, e tem muita diferença do viés que é técnico para o viés que não é técnico, mas a gente também consegue dar bastante insight no desenvolvimento dos produtos usando essas heurísticas que eu apresentei aqui.
E aí, no meu trabalho hoje, né, como que a gente tem usado isso daqui para gerar valor, né, dentro dos nossos testes e para melhorar as nossas argumentações. Quando vocês forem analisar qualquer produto digital, seja um site, um app ou qualquer coisa, use essas heurísticas como um checklist realmente a ser validado. Inclusive, eu criei um checklist para vocês, ele é bem simples, é uma planilhinha no Google Drive, tá? Eu vou mandar depois, tem o link aqui, as meninas vão disponibilizar os slides para vocês, eu já passei para a Carol aqui a apresentação. Então, tem um link, é um link que qualquer pessoa pode acessar, e vocês podem fazer uma cópia desse checklist e incrementar da maneira que vocês quiserem para usar no dia a dia de vocês. Nesse checklist que eu criei, eu considerei um produto com fluxo de conversão, então eu coloquei lá home, busca, categoria de produto, carrinho, detalhe de produto, checkout, eu coloquei algumas etapas, né? E coloquei a lista das heurísticas com as descrições que estão aqui na palestra também, que vocês podem usar como argumentação na hora que vocês forem construir o report dos bugs de vocês, tá? Então, como que geralmente a gente usa hoje lá dentro da Sofist? A gente usa realmente essas heurísticas e a explicação das heurísticas e o porquê que elas são importantes para argumentar as issues que a gente reporta. Então, a gente se baseia nas heurísticas para explicar por que um problema é importante de ser corrigido e qual é o impacto que ele pode gerar se ele não for trabalhado, né? E isso facilita bastante na hora da gente conversar com o time de desenvolvimento, com o time de produto, porque sai do achismo, sai do, você deveria corrigir isso daqui porque sim. A gente está trazendo uma motivação baseada em boas práticas, né? Olha, existe uma heurística que fala disso, consolidada por pessoas que estudam usabilidade há muito tempo, de que é uma boa prática você trabalhar dessa forma e não dessa outra que a gente está fazendo. Né? Então você acaba ganhando ali um corpo de argumentação diferente do que você simplesmente falar, não, eu acho que assim não está muito legal, né? Você ganha ali um aparato de argumentação, vem o Nielsen junto com você para argumentar com o seu time de desenvolvimento ou seu time de produto, tá? E aí, conhecer essas heurísticas, né, a gente saber um pouquinho dessas heurísticas, acaba também aproximando a gente do time de UX e do time de produto em si, né? Às vezes a gente não tem nas equipes uma pessoa dedicada de UX e uma pessoa dedicada de produto, e essas pessoas estão mais espalhadas, né? Elas ficam divididas entre vários times, e a gente não consegue ter ali um contato tão próximo com elas no dia a dia, e quando a gente vai sentar para conversar com essas pessoas, é legal que a gente vá com um pouquinho mais de propriedade, com um pouquinho mais de conhecimento, para trocar essa ideia. Né? Então, é dessa forma que a gente vem usando, aplicando o checklist, consumindo essas heurísticas e montando a nossa argumentação das issues quando a gente vai reportar para esses times todos, né, ou desenvolvimento ou produto, às vezes até a galera de negócios a gente também apresenta dessa forma, para que eles vejam o valor que aquilo pode gerar, né? É claro que vai ter coisas, como sempre, né, em tudo, que, não, para nós agora não tem como, a gente não tem como fazer essa evolução, o produto já está caminhando para esse outro caminho, mas fica ali o convite para uma discussão, para uma conversa, né, para um aprimoramento futuro. Então, é para isso e dessa forma que eu acredito que as heurísticas podem ajudar vocês no dia a dia de vocês, né? Então, baixem esse checklist, comecem a avaliar as interfaces, né, os produtos que vocês têm trabalhado usando essas heurísticas, que vocês vão ver que aparecem vários insights interessantes, vocês começam a olhar para coisinhas que talvez vocês não olhassem, ou coisas que vocês já olhavam e que vocês sempre reportavam, vocês ganham esse poder adicional de argumentação, porque agora não é mais só você que está falando, o Nielsen está vindo falar com você, tá? E aí, de conteúdo da palestra, é isso, né, assim, era o que eu queria trazer para vocês. Eu fiquei pensando, enquanto eu montava, né, a palestra já estava montada, na verdade, mas enquanto eu ajustava ela para trazer aqui hoje, que, poxa vida, eu vou falar para uma comunidade de mulheres e eu vou falar sobre o Nielsen, que é um cara, né, então eu fiquei bastante preocupada com trazer para vocês também quem que vocês podem acompanhar dessa área de usabilidade, especialmente, né, porque a gente está falando aí de heurísticas que focam experiência de uso, mulheres muito interessantes que vocês possam acompanhar nesse universo. E aí eu fui pedir ajuda para algumas amigas minhas que são dessa área, né, e elas me indicaram aqui alguns coletivos, né, e eu achei também uma lista aqui de 40 mulheres que são referências em UX para vocês depois darem uma olhada no que elas estão fazendo, acompanharem no Twitter, né, ou no Medium, que tem vários blog posts interessantes.
Então, apesar da gente estar falando de Nielsen, tem muita mulher boa trabalhando com usabilidade, com experiência de uso. E eu esqueci de comentar no slide onde eu falei sobre o Nielsen Norman Group, mas eles têm uma página no site que fala sobre as pessoas, né, da organização deles. E provavelmente tem mais pessoas envolvidas, mas eles listam 26 pessoas como pessoas principais dentro do site. E eu achei muito interessante de ver que 21 dessas 26 pessoas são mulheres. Então, o Nielsen Norman Group, ele é muito composto por mulheres e por trabalho de pesquisadoras, né? Tem muitos artigos lá que vocês podem consumir de todas essas mulheres. Os próprios livros do Nielsen que eu apresentei também, tem um que só tem o nome dele, que acho que realmente foi o primeiro, um dos primeiros que ele fez fez sozinho, mas tem 2 que estão ali listados, que tem um segundo nome, e esse nome, essa coparticipação, essa criação em parceria, foi com 2 mulheres. Então o Nielsen construiu aí também os seus livros e está divulgando bastante aí os seus trabalhos, tendo parcerias femininas importantes, né? Então queria trazer para vocês que, apesar de eu estar falando de Nielsen, tem um mundo de meninas bacanas para vocês acompanharem, né? Tem muitos coletivos, vocês vão ver nas referências depois que a maioria dos textos ali são de coletivos de usabilidade que eu acompanho hoje, que eu indico fortemente para vocês. Eu aprendi bastante coisa, eu aplico bastante coisa nos meus testes acompanhando esses coletivos. Eles dão boa prática para teste de formulário, boa prática para teste de chatbot, tudo que vocês procurarem vai ter algum artigo desses coletivos falando sobre, e isso ajuda bastante no dia a dia de teste, gente. Então, era isso que eu queria trazer. Muito obrigada para vocês que estão escutando até agora, né, falar um pouquinho sobre essas heurísticas. E aí, meninas, se vocês quiserem, a gente pode abrir para perguntinhas. Vamos lá. Primeiro, eu queria uma salva de palmas aí, quem quiser abrir o microfone. Palmas para a Jennifer. Muito bom. Aí sim. Muito massa. Obrigada, velho. Muito bom. Muito bom, muito bom. Maneiro. E aí, temos perguntas, meninas? Temos perguntas, sim. Eu vou ler as perguntas aqui, gente. A Dani mandou aí no chat o slide. Se alguém tiver alguma pergunta ainda para fazer, tem 5 perguntas aqui por enquanto. Vou começar. Eu ia falar que ia falar que vocês podem levantar a mão também pelo Teams, e vocês podem fazer a pergunta por aqui também, tá bom? Tem um recursinho aqui de levantar a mãozinha. Sim. Se tiver vontade de levantar a mão, pode levantar. Eu vou ler as que estão aqui já, tá? Na sua experiência, em que momento é mais efetivo discutir esses padrões? Na concepção do design? O time de desenvolvimento precisa ou deveria participar disso, né? Em qual momento que o time participa ou não? Então, na minha realidade hoje, é muito difícil que a gente consiga ter essa discussão logo nas primeiras etapas de desenvolvimento dos produtos. Esse é o sonho, né? É o sonho, assim, que eu tenho. Eu costumo brincar com as pessoas que trabalham comigo, tem algumas meninas aqui, elas sabem que eu falo, né? Queria muito que a gente conseguisse ser envolvido desde as primeiras reuniões de discussão do produto, ou pelo menos quando está ali já refinando alguma ideia, né? Que o time de teste fosse envolvido e que também o time de desenvolvimento fosse envolvido, mas a gente sabe que, às vezes, essa não é a realidade. Se for, quanto antes a gente conseguir começar a falar sobre esse assunto e olhar para isso, melhor, né? Às vezes ali o pessoal já montou algumas telas, já tem um protótipo, alguma coisa que você consegue olhar, você já consegue aplicar esse checklist, dar uma olhada e fazer perguntas sobre isso, né? Isso pode até começar a incluir como critério de aceite de histórias que a galera está escrevendo, você observar o que se aplica, né? Talvez nem todas as heurísticas se apliquem nesse momento, mas você colocar algumas ali que são importantes até como critério de aceite para todo mundo lembrar que aquilo precisa ser colocado dentro do desenvolvimento. Então, idealmente, seria o mais cedo possível, né? Acho que como qualquer coisa, o envolvimento do time de teste, do time de desenvolvimento, deveria acontecer com antecedência, mas se não for possível, a hora que você já consegue ali do time protótipo de tela, às vezes uma primeira versão do site ou do aplicativo disponibilizada, já começar a levantar essas coisas para que ainda dê tempo de ser feito algum ajuste. O que normalmente acontece conosco quando a gente reporta esse tipo de
de problema baseado em heurística, a gente já está sendo envolvido num momento muito tardio. E aí o que rola é que a galera pega e coloca como incrementos, coloca lá no backlog para uma futura interação, porque geralmente eles já estão na pressa de lançar o produto e não dá tempo de fazer grandes adaptações, né? Se for uma coisa menor, beleza, inverter a ordem de um botão, de repente que a gente percebeu que não está muito bem, a galera até faz, mas se for, precisa mudar uma cor ou precisa mudar um conceito de alguma coisa, aí geralmente fica para interações futuras. Legal. Vou ler a próxima aqui, tá? Eu acho que você já passou por isso, mas eu vou ler só para a gente confirmar que você já passou por isso. Você comentou isso agorinha. Existe um checklist para validar cada uma das heurísticas e vocês usam algo assim? Vocês usam o checklist para ficar validando? Na verdade, eu não tinha um checklist pronto até esta tarde, eu montei para vocês um checklist introdutório inicial, eu não tinha não, mas agora tem, tá? Eu criei um bem simplificado, tá linkado lá na apresentação que as meninas vão compartilhar, e vocês podem copiar para vocês e fazer qualquer adaptação que vocês desejarem, inclusive se vocês fizerem adaptações que evoluam esse checklist, que deixem ele mais legal ainda do que ele está lá, por favor, compartilhem com a gente aqui na comunidade, que eu acho que vai ser bastante relevante para todo mundo usar no dia a dia. Mas eu não tinha, eu conhecia as heurísticas, né? Então, geralmente, quando eu ia pegar um produto, especialmente essas que eu falei que são as mais marcantes, de memorização, de prevenção de erros, né? Depois de um tempo lendo sobre isso, a gente acaba ficando com algumas na cabeça. Então, era meio que natural pegar essas que eu já conhecia e aplicar nos meus testes. Mas facilita bastante, especialmente para quem não tem conhecimento, você ter o checklist para não esquecer de nada. Então, agora a gente tem um checklistzinho aí, que eu vou divulgar para vocês. Por favor, usem, evoluam e compartilhem de volta com a gente melhorado. É isso aí, muito bom. Vou ler a próxima aqui. Você acredita que o teste de usabilidade deve ser feito pelo time de teste? Ou é válido quando a própria equipe de design pega para testar isso? Eu acho que são pontos de vista diferentes, ambos relevantes. Eu ia até comentar na apresentação, acho que faltou, né? Que a gente às vezes escuta muita gente falar assim, mas o que eu que sou de teste tenho a ver com isso, né? Porque isso é a experiência do usuário. A gente está num cenário em que hoje, né, a gente fala daquela abordagem da equipe inteira, que é a gente ter as equipes autocontidas, autogeridas e que tem ali a capacidade de entregar todas as coisas necessárias de um incrementinho de produto, né? Então, pensando nisso, que as equipes hoje, elas deveriam ser responsáveis ali dentro delas mesmas por um entregável completo, se você não tem um designer ou se você não tem uma pessoa específica para olhar para isso, eu vejo sim com muito valor a equipe de teste olhar para isso, a equipe de desenvolvimento olhar para isso. Às vezes você está ali desenvolvendo aquela tela que você recebeu, você pode ter esse viés de pensar, nossa, mas isso aqui eu acho que não vai ficar muito legal, e voltar para discutir com o designer, voltar para discutir com o produto, e iterar de novo em cima daquilo, né? Então eu acho que hoje eu não gosto mais muito de pensar que a gente tem responsabilidades específicas definidas para cada pessoa. Eu acho que todo mundo deveria se ajudar no processo. Então, se eu conheço um pouquinho ali de heurísticas, eu posso ajudar uma pessoa desenvolvedora a fazer ali uma tela com um pouquinho mais de qualidade, pensando nessa questão de uso, né? Se de repente eu conheço, sei lá, de desenvolvimento, alguma coisinha, eu também posso ajudar o time de desenvolvimento com alguma coisa nesse sentido. Então, eu não acho que é uma responsa maior de um papel ou outro, porque a gente tem pressão de prazo, tem um monte de stakeholder para atender, tem um monte de coisa que a gente precisa trabalhar, e às vezes as pessoas que focam mais nesse assunto, elas não pensaram em alguma questão da heurística, não porque elas esqueceu, ou porque realmente não deu tempo, né? Precisava lançar alguma coisa, algum incremento, estava alguém cobrando alguma coisa. Então, vamos ajudar, se a gente conseguir lembrar de alguma coisa que alguém não lembrou, que alguém não pensou, e a gente puder trazer isso para a mesa, eu acho que independente de seu design ou seu teste, eu acho que vai gerar valor para o time como um todo. Muito bom. O que mais? Tenho mais duas aqui perguntas. Já abri vários tickets relacionados a algumas dessas heurísticas, mas os devs sempre despriorizam a correção. O que eu faço para mostrar que isso é importante? Para mim, a gente pegar a própria heurística
e de repente sentar com o dev e falar, viu, você conhece o Nielsen? Vem cá que eu vou te contar um pouquinho sobre quem é ele, sobre o trabalho que ele fez, porque às vezes a pessoa realmente não conhece, ou pode ser que a pessoa conheça e por alguma razão aquilo precise ser despriorizado por um momento, né? E aí eu acho que, de repente, se o dev está despriorizando, vale aquela conversa com quem é de produto, com quem é de design, para você levar mais gente com você, se realmente você acha que aquilo é uma coisa importante, para argumentar. Mas, novamente, às vezes tem batalhas que a gente tem que saber a hora de comprar ou não, porque pode ser que está sendo despriorizado porque tem alguma outra coisa de pressão muito importante que precisa ser resolvida primeiro, né? E se a gente percebe que isso está acontecendo muitas vezes, a gente também pode levantar esse alerta, né? Falar, olha, sempre coisas que são relacionadas a facilitar o uso estão sendo despriorizadas. Por quê? E aí tentar entender o porquê dessa despriorização e não aceitar simplesmente, porque a gente não acha importante. Não, estou te trazendo aqui uma argumentação, um conhecimento sobre isso. Então, não é porque não é importante, tem alguma outra razão oculta aí que está fazendo isso ser despriorizado que a gente precisa investigar um pouquinho mais. Eu sempre falo para os QAs que trabalham comigo lá na Sofisti, que a gente não pode desistir no primeiro não que a gente leva, né? Beleza, um dev falou para você que não é importante. Conversa com o produto, chama o cara ou a mina, vamos falar das minas aqui, não vamos falar de cara, tô tentando linguagens neutras de gênero, mas ainda não consegui, né? Tô num processo. Mas vamos chamar a galera para sentar junto e conversar com a pessoa de produto, com a pessoa dev ou com a pessoa QA, qualquer que seja ela, e explicar por que a gente acha que aquilo é importante. Se a gente vai com uma argumentação mais bem construída, realmente a gente acaba percebendo que a despriorização não é porque não é importante, tem alguma outra razão oculta ali que a gente precisa investigar melhor, né? E às vezes realmente vai ser falta de tempo, ou foi uma decisão top-down, enfim, né? São N contextos. O que mais? Legal. Uma outra que levou você a pesquisar sobre esse tema das heurísticas de Nielsen? Eu adoro experiência de uso, usabilidade, eu me interesso por esse assunto, acho que há muito tempo, pelo menos desde que eu entrei na Sofisti, é uma coisa que eu gosto muito, e desde que eu comecei a trabalhar com teste, eu percebia que várias vezes chegavam produtos para testar, que o problema não era um bug que era um problema porque, sei lá, não atendia a funcionalidade ou alguma coisa desse tipo, mas era porque não dava para entender direito, né? E se eu, que sou uma pessoa técnica, não consigo entender alguma coisa que um time de desenvolvimento me entrega, quem dirá o usuário que é mais leigo, né? Que não tem ali o domínio, às vezes, de tecnologia que a gente tem por usar muitos produtos e também por estar na área de tecnologia, né? Então, isso me deixava bastante desconfortável, de, poxa vida, se nem eu estou entendendo, quando caí na mão, né? Eu trabalhei bastante com um teste de sistemas educacionais no passado, imagina quando caí na mão da professora do ensino fundamental, que às vezes está acostumada com o giz e a lousa todo dia e precisa acessar um sistema que foi colocado para ela por qualquer razão para imputar nota ou, enfim, alguma atualização de alguma coisa. Será que ela vai entender? Será que vai ser fácil para ela usar? Então, isso foi o que me levou nesse descontentamento por nem eu estar entendendo as coisas que chegavam para eu testar, quem dirá o usuário, né, que ia usar lá no mundo, né, lá fora. Então, aí eu comecei, e eu percebia também isso, que eu reportava esse tipo de problema, não, aqui não é fácil de usar, o usuário pode não entender. E vira e mexe as pessoas negavam os meus bugs e cancelavam e jogavam para escanteio, né? E quando eu comecei a usar a heurística de Nielsen, que eu me deparei com esse assunto, consumindo os coletivos de usabilidade e conversando com pessoas dessa área, eu falei, poxa vida, eu posso construir argumento com isso daqui, argumento que não vão poder falar que, não é importante, porque não é a Jennifer que vai estar falando, são especialistas da área que estão falando comigo. Então, acabou que, eu até falo, né, lá na Sofisti, que o meu sonho é que todos os QAs do meu time algum dia abram um bug usando a heurística de Nielsen na justificativa, né, porque até os clientes, quando eles recebem esse tipo de resultado, eles ficam, nossa, né, poxa vida, o pessoal realmente está gastando ali um conhecimento para fazer a análise do meu produto, né, mostra ali um interesse, uma vontade realmente de fazer alguma coisa melhor, né. Então, é por isso, e assim, eu gosto muito dessa coisa de experiência do usuário, eu acho que se eu não trabalhasse com teste hoje de gestão, eu estaria trabalhando com o UX, assim, é uma coisa que me motiva bastante a estudar. Legal,
Muito legal. Isso. Olha, tem uma última pergunta e depois tem um comentário, tá? Então eu vou ler a pergunta que é: você relacionaria animações e transições visuais a alguma das heurísticas? Aí ela comenta, né? Às vezes eu estou testando e sinto falta delas, né? Dessas animações, mas eu não consigo argumentar sobre isso. Eu acredito que talvez animações a gente pudesse usar com, não sei se prevenção de erro ou manter o usuário mais informado ali, né, de repente sobre o fluxo, a questão de ajuda. Eu acho que a animação ajuda bastante na parte de ajuda também. A animação, né, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado, porque se a gente tem um excesso de animações também dentro dos produtos, isso acaba afetando a questão da acessibilidade, né, Carol? A gente viu isso daí lá no curso ano passado, né, que se você tem muito movimento na tela, você também pode desfocar a atenção do seu usuário, mas às vezes uma animação ou outra pode ser necessário para você explicar um fluxo, para você mostrar ali, chamar atenção para um ponto da tela que você quer que o usuário observe e clique. Enfim, eu acho que tem que ser usado com moderação, mas eu usaria para essas heurísticas de ajuda, né, ou prevenção de erro. Eu acho que são com essas que eu associaria. Não sei também se isso faz muito sentido ou não, porque eu não sou especialista de usabilidade de fato. Se tiver alguma menina aqui conosco que trabalha com experiência de uso e quiser falar também, fica o convite aí. Legal, eu achei legal. Acho que tem muito a ver com uma pessoa perceber que ela está avançando às vezes, né? Ou que alguma coisa está acontecendo. Exato, se manter inteirada do fluxo, né? Entender que tá transitando ali alguma coisa. Por último, tem um comentário aqui que uma das mulheres disse que tem uma designer no meu time e isso é legal para discutir questões de usabilidade e ter uma voz a mais para conversar com os devs. Sim, exatamente. Quanto mais munido a gente for para conversar com o time de desenvolvimento, mais a gente percebe que às vezes a desculpa ou a argumentação ela fica fraca, né? Quanto mais argumento a gente leva, mais a gente consegue avançar com as coisas que a gente acha importantes para o produto. É isso, as perguntas acabaram. Eu ia pedir mais uma salva de palmas aí, quem quiser abrir o microfone. Palmas para vocês. Eu agradeço. Foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido. As meninas vão mandar para vocês os slides da palestra, né, Carol? Se depois precisarem de mais alguma informação, quiserem trocar ideia sobre esse assunto, os meus contatos estão aqui. No final da apresentação de slides também tem todas as referências que eu usei, todos os coletivos que eu acho legal vocês acompanharem. Me procurem no LinkedIn, me procurem por e-mail para a gente conversar, que eu adoro falar desse assunto. Vai ser um prazer falar com vocês. Bom? Legal, Jennifer. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Eu parei a gravação. Oi? Eu parei a gravação aqui. Quem precisar sair.